O avanço da extrema-direita está em discussão no Peru, país da América do Sul que elege no dia 7 de junho o novo presidente da República. Agora, em abril, os eleitores foram às urnas escolher um dos 35 candidatos disponíveis para o primeiro turno. Com quase todas as urnas apuradas, quem lidera a disputa é Keiko Fujimori. E tem uma disputa acirrada por um empate técnico entre outros candidatos para definir quem vai ao segundo turno, entre o ultraconservador Rafael Aliaga, o centrista Jorge Nieto e Roberto Santos, de esquerda. Keiko é filha mais velha de Alberto Fujimori, ex-presidente do país que deu um alto golpe em 1992 e fugiu nos anos 2000, depois de ser descoberto um grande escândalo de corrupção. O governo dele foi marcado por autoritarismo, violações dos direitos humanos e corrupção. Essa será a quarta vez que Keiko disputa o segundo turno. Nas 3 anteriores, ela saiu derrotada. Já Rafael Aliaga caminha no mesmo espectro da extrema-direita folclórica radical, que tem Javier Milei, presidente da Argentina, como maior expoente eleito na América do Sul. Católico extremista, Aliaga afirmou que usa um cinto para se autoflagelar e que reprime seus desejos sexuais pensando na Virgem Maria. O Peru acena para o extremismo e alinhado a Donald Trump 2 anos depois de ter inaugurado o Porto de Xangai, um mega projeto financiado pela China que aproxima a Ásia da América do Sul. Mas nem tudo está definido. Quarta-feira, 15 de abril de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Momento Notícia com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando o videocast em detalhes no ICL Notícias. E aqui de segunda a sexta-feira, a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o nosso companheiro de ICL Notícias, que é jornalista, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo Brasil, que é o Lucas Rocha. Meu querido, bem-vindo. Oi, Gabi, um prazer enorme estar aqui falando com você mais uma vez. Um prazer te receber e você que está mergulhado, imerso nas eleições nesse primeiro turno do pleito no Peru, né? Um recorde de 35 candidatos, uma fragmentação política fortíssima. Quero muito entender como é que foi. Até vamos falar sobre esse atraso um pouco na votação, mas antes vamos olhar para os principais candidatos, os que tiveram uma projeção. Tem a Keiko Fujimori na frente, mas nem tudo está perdido, apesar disso, né? Ela que é do Partido Força Popular, liderando essa apuração, aproximadamente 17% dos votos, né? E aí tem um empate técnico entre 3 candidatos. O Rafael Lopes Aliaga, o Jorge Nieto e o Roberto Santos. E aí eu queria que você desse uma olhada para esses nomes. Claro, né? O Aliaga é um admirador do Donald Trump, e, enfim, é da extrema-direita, tem até algumas peculiaridades em relação à extrema-direita, mas nem tudo está perdido. Estamos olhando também para nomes progressistas, indo para esse segundo turno. Então, você pode traçar um pouco um perfil de cada um deles e o que a gente pode esperar? Então, Gabi, é uma eleição bastante pulverizada, né? Como você colocou, 35 candidatos à presidência. Então é natural que os candidatos eles dividam muitos votos, né? Então a gente não tem, só tem a Keiko Fujimori passando dos 15%, né? Segundo aí as medições que são colocadas pela Ipsos de como vai ser o resultado final, né? A gente ainda está no processo de apuração, né? Enquanto a gente está gravando ainda não tem a apuração terminada. Eu imagino que quando for ao ar também não vai ter. Imagino que até sexta-feira a gente não vai ter resultado definitivo da eleição peruana e que esse voto, né, de quem vai ao segundo turno com a Keiko deve ser definido logo no final. Então isso gerou esse cenário de muita pulverização e muitos candidatos dividindo parcelas muito similares do eleitorado, né? Isso representa um pouco dessa grande crise de representação que o Peru enfrenta já há muitos anos, né? Uma crise que vem aí também por conta da Lava Jato peruana, mas vem muito do legado político do fujimorismo, né? Dessa tragédia política que foi o fujimorismo, desse neoliberalismo autoritário, ditatorial que o fujimorismo impôs no Peru, mas é um resultado que
mas ainda conseguiu consolidar uma linha política que mantém Keiko Fujimori indo para o segundo turno em 4 eleições, né? Essa é a 4ª eleição que ela vai ao segundo turno, né? Acho que é a única coisa que a gente pode cravar aqui no momento, Gabi, é que Keiko Fujimori estará no segundo turno da eleição presidencial peruana mais uma vez. A Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que morreu recentemente, que não choramos por essa morte, porque se trata de um criminoso de crimes de lesa humanidade, né? Durante o governo Fujimori, ele implementou massacres contra oposicionistas, implementou esterilização forçada de mais de 300 mil mulheres camponesas. Então, um criminoso, um sanguinário que faleceu e deixou a sua filha para defender o seu legado e conseguindo, né? E tem conseguido defender esse legado. Atrás da Keiko aparecem aí 3 candidatos muito próximos, segundo a Ipsos, empate técnico aí que vai definir quem vai para o segundo turno, né? Uma diferença muito pequena entre eles e que durante a apuração essa diferença tem diminuído. O Lopes Aliaga, que é um outro ultradireitista, membro da Opus Dei, celibatário desde os 19 anos, ele diz que ele se autoflagela com ferro todos os dias e ora todos os dias, né? Comunga todos os dias, para manter esse pacto celibatário. Enfim, um ultradireitista que está se colocando aí nesse segundo turno no momento, que eu imagino que não deve se confirmar até o final, mas vamos aguardar a apuração. Logo atrás vem o Jorge Nieto, que é um empresário de centro-esquerda, que se colocou nessa eleição aí, mais um nome a se colocar nessa eleição, e que eu também imagino que, pela configuração do que a gente tem visto na apuração, não deve ser o candidato que vai ao segundo turno. O que a gente tem como talvez o candidato mais provável, de acordo com a Ipsos, de acordo com o avançar da apuração, é o Roberto Sanches, que é um candidato de esquerda. Então, o Peru pode ter aí, mais uma vez, a esquerda contra a extrema-direita no segundo turno, que nem foi na eleição de 2021, em que o Pedro Castillo venceu a Keiko Fujimori. E eu acho, Gabi, que o Pedro Castillo é uma figura fundamental para a gente entender essa eleição, entender caso de fato Roberto Sanches vá ao segundo turno, né? Porque há uma cisão do Peru capital, da capital Lima, com o Peru rural. Tem uma diferença que se agrava, que na última eleição ficou muito marcada, mas o Pedro Castillo foi lido muito como um outsider, como alguém que surgiu ali de surpresa, um voto de protesto. E agora esse voto de protesto, a gente vê que não era somente um voto de protesto, é um voto político das minorias rurais, dos camponeses que não se sentem representados por esse congresso alucinado peruano, por essas presidências que não se mantêm e que novamente escolhe uma alternativa à esquerda para a presidência. Roberto Sanches foi ministro do governo Pedro Castillo, renunciou ali durante o autogolpe do Castillo, que, enfim, ele deu aquele autogolpe, né, Gabi? Vale a gente relembrar, porque não conseguia governar, porque estava se tentando dar um golpe contra ele, então foi meio que uma grande trapalhada do Castillo que cairia de qualquer maneira, né? Na verdade, as análises na época, eu acompanhava muito de perto a situação peruana, já se imaginava que ele ia cair porque a direita golpista peruana não aceitava o resultado, né? Para a gente lembrar, a Keiko não aceitou o resultado eleitoral, até o último momento tentou contestar, então a gente tem essa alternativa de esquerda que pode se apresentar no segundo turno. Eu acredito que vai ser aí no voto a voto, na reta final da apuração, né? Ele e o Lopes Aliaga, eu acredito que vão rivalizar para ver o quanto o voto rural vai ter impacto nesse resultado final, porque o Sanches ele tem 33% dos votos rurais e apenas 3%, apenas 8% do voto urbano. Então há uma diferença muito grande e que vai se impor, né? E já o Lopes Aliaga é o contrário, né? Ele tem 20% do voto na região urbana, que é a maior região do país, né, o maior número de votantes do país, e 7% nas regiões rurais. Então, vamos ver quanto essa balança vai pesar e se a gente vai ter extrema-direita contra extrema-direita, que seria uma tragédia muito grande, ou se a gente vai ter, pelo menos, um debate mais aberto da extrema-direita com a esquerda no segundo turno peruano.
Excelente esse cenário que você trata aqui, Lucas, porque quando você olha de cara, principalmente para essas manchetes, né, colocando a Keiko Fujimori nesse segundo turno, pela quarta vez consecutiva, né, filha, representa, assim, uma possível vitória de, mais uma vez, a filha de um ditador condenado por violação de direitos humanos, né. Então, também num cenário em que essa insatisfação social é muito forte. Importante você colocar esse possível efeito Castillo, que vem aí num segundo turno. Agora, o que eu quero te pedir também é uma análise do ponto de vista, eh, de como foi a votação nesses 2 dias. Então, falta de cédulas e urnas em diversos centros do país, especialmente em Lima, né, milhares de eleitores acabaram sendo impedidos de votar no domingo, e isso fez com que a Justiça Eleitoral tomasse uma decisão inédita de prorrogar, então, a votação até segunda-feira, em alguns colégios eleitorais. Você vai poder explicar melhor aqui. E aí, tem outras questões que foram colocadas, né, prisão de autoridades nesse contexto, ao mesmo tempo que a UEA, a Organização dos Estados Americanos, se pronunciaram, né, dizendo que não foram encontrados indícios de fraude. Você poderia explicar, assim, o que aconteceu nesse primeiro turno? Gabi, é uma situação muito curiosa e gera preocupações. Eu acho que principalmente com o uso que pode se fazer dessa grande confusão que está rolando, que rolou nessas eleições, né? O que aconteceu foi que não foram instaladas todas as urnas que deveriam ter sido instaladas, algo que também não é inédito no Peru, já aconteceu outras vezes, e algumas pessoas não puderam votar no prazo determinado. A decisão foi de estender o horário eleitoral, o que faz sentido, mas a apuração começou e as pessoas estavam votando. Foram divulgadas pesquisas de boca de urna e as pessoas estavam votando. No dia seguinte, as pessoas continuaram votando. Então a eleição foi prorrogada também para segunda-feira, começou domingo, acabou segunda-feira, e já tinha resultado sendo divulgado, resultado oficial, Gabi. É uma situação muito estranha, porque esses votos acabam, de certa maneira, são 63 mil votos, tudo bem, mas a diferença entre a Keiko e o Pedro Castillo na última eleição, por exemplo, foi menor do que isso. Então, um percentual de eleitores muito importante, dado o que a gente tem de histórico eleitoral no Peru, principalmente para a definição de quem vai para o segundo turno. E aí, uma figura que usou bastante toda essa confusão foi justamente o López Aliaga, né, que precisa desse voto de Lima para poder chegar ao segundo turno. O López Aliaga só tem voto em Lima, basicamente. Se a gente olhar o mapa, ele só tem Lima. Nas outras regiões, ele quase não tem voto. Então, ele se aproveitou desse episódio para fazer um show, para dizer que estava sendo perseguido, que uma fraude estava sendo gestada para impedi-lo de ir ao segundo turno. Algo que é muito inusitado, né? Dado que ele era o prefeito de Lima, né? Então ele tinha mais poder político do que, por exemplo, o Sanches, que era o alvo das críticas de López Aliaga, porque logo quando saiu a pesquisa de boca de urna, era o Sanches que aparecia indo ao segundo turno. Então houve ali denúncias por parte dessa extrema-direita de que o órgão eleitoral estava querendo beneficiar os mesmos setores que eram ligados ao Pedro Castillo, o que é uma grande loucura, né? Tendo em vista que o Pedro Castillo está preso e essas pessoas não têm um poder político para poder manobrar um órgão eleitoral. Me parece, talvez, que pode ter algo no sentido contrário, inclusive. Mas é muito cedo, né, para a gente observar, né? O que vale é que não há indícios de fraude eleitoral, né? Apesar dessa confusão toda, eu acho que tem muito a ver com o voto ser no papel, né? Mais um grande problema do voto impresso e auditável, né, que o Bolsonaro defendia muito aqui no Brasil, é essa eleição sendo muito marcada por uma grande dificuldade de logística. Imagina, um país que tem serra, que tem floresta, que tem litoral, para poder fazer uma eleição no papel, e a gente está vendo como que está sendo, inclusive, esse processo lentíssimo de apuração, né? A gente deve correr a semana. Na última eleição, né, no segundo turno, que a Keiko contestou os resultados, demorou mais de mês para de fato chegar a 100% dos votos e ela aceitar o resultado.
Então, isso gera, inclusive, muita instabilidade, mais instabilidade política ainda no país, esse processo eleitoral conturbado. Então, pode ser, Gabi, que essa confusão agora gere questionamentos por parte de uma extrema-direita que não tem o costume de aceitar a democracia. Muito bom. Isso me fez, enquanto eu acompanhava a apuração, na verdade ainda acontecendo, né, mas durante a votação me fez pensar no nosso próprio sistema político, no quanto ele é consolidado, né, Lucas? Mas você falou sobre a instabilidade política no país. Esse é um ponto fundamental, porque as eleições acontecem em um momento em que o Peru enfrenta uma crise estrutural, histórica, né? 8 presidentes em 10 anos. Então, explicar um pouco desse contexto político, em que essa decisão vai sair sobre o novo presidente. E eu ouço muito sobre as características também da campanha eleitoral. Por exemplo, a escalada de violência é uma grande preocupação da população, né? Assim como no Brasil, que vai ter eleição esse ano. Então, eu queria que você explicasse um pouco, assim como no Peru, segurança pública aqui é um tema fortíssimo e lá não é diferente, mas claro, tem uma particularidade dessa instabilidade política que faz parte da história recente do Peru, até porque historicamente é um país muito fraturado, né, Lucas, do ponto de vista territorial, econômico, político, racial, étnico, enfim. Pois é, Gabi. É um país que tem dimensões, como eu falei, né? Tem a região do Peru que é a floresta amazônica, tem a região do Peru que é a Serra Andina e tem a região do Peru que é litorânea. Então são populações distintas em cada parte desse país, né? Apesar de ser um país em extensão territorial muito menor que o nosso, é um país extremamente diverso. E por conta disso, né, por ter essas três dimensões, há necessidades distintas da população. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma classe política peruana que entrou aí em crises, principalmente por conta de Lava Jato, por escândalos de corrupção, e isso gerou uma descrença muito grande na população. Até houve marchas recentes, né, protestos que foram duramente reprimidos, mas é um país que se vê muito cansado, né, da política. É um cansaço da política que a gente já se falou tanto, né? Tantas vezes a gente fala de análise de cansaço político, que eu acho que tem muito a ver com a desigualdade que muitas políticas do passado deixaram de herança para hoje, né? O neoliberalismo foi uma tônica muito forte do governo Fujimori e estabilizou regiões como Lima. Lima cresce, se desenvolve, mas as outras regiões não. E eu acho que também isso explica um pouco da diferença no voto, né? Se a gente olha o mapa eleitoral, essas distinções todas, eu acredito que tem muito a ver com a forma como a política econômica do país foi conduzida. Uma política econômica que privilegia a capital, que privilegia as elites da capital. As elites de Lima estão muito bem. Agora, a região rural do país não está muito bem. A desigualdade no Peru avança e atinge principalmente essa população. Saiu uma pesquisa recentemente de opinião pública, acho que é do Latino Barômetro, que mostra como principalmente as pessoas das províncias, né, fora do Peru, que se faz essa divisão do Peru das regiões, entende que há uma diferença muito grande entre a capital e o resto do país, e de como essa distância cada vez aumenta mais. Isso gera, inclusive, Gabi, desconfiança na democracia, desconfiança no processo eleitoral, porque há um entendimento de que nada muda, em que só se privilegiam as elites. E acredito que isso tem muito a ver também, eu acho que não tem como a gente desconectar da perseguição política que foi feita durante o governo Fujimori às esquerdas, né? O fujimorismo, ele inventou o terruqueio, que é tratar todas as pessoas de esquerda como terroristas, por conta do Sendero Luminoso, que foi uma organização maoísta, que realmente praticou atos muito graves e que foi combatida pelo governo Fujimori de uma maneira extremamente dura. E a partir daí, todas as afiliações de esquerda começaram a ser taxadas como terroristas, como senderistas, como maoístas, de uma maneira extremamente pejorativa. E isso fez com que se desarticulasse qualquer mobilização social mais ampla no Peru. Então é um país que ficou meio à deriva das políticas neoliberais e de quem as seguiu. A própria esquerda peruana tinha muito medo de enfrentar essas políticas neoliberais. Eu acredito que o Pedro Castillo
foi a figura que gerou um rompimento nessa adesão ao neoliberalismo no Peru, de uma maneira retórica, né, de que levou o neoliberalismo para o centro do debate peruano, que isso não acontecia antes, né? Por mais que ele tenha muitas questões, que o Peru Libre seja um partido extremamente alucinado, que inclusive implodiu, né? O Peru Libre implode e não vai ter ninguém no Congresso na próxima, segundo as previsões, né, segundo as projeções, não deve ter ninguém do Peru Libre, que era o partido dele, né, no próximo Congresso. Mas não havia um debate político que questionasse aonde está a desigualdade no Peru? O que provoca essa desigualdade no Peru? Agora a gente vê esse debate voltar. E agora, inclusive, a gente tem diferentes candidatos de esquerda bem posicionados, né? Se a gente pega os 7 primeiros candidatos, Gabi, tem o Sánchez, né, que eu citei, tem o Nieto e tem mais 2, né? O Lopes Tchau, inclusive, um economista de esquerda, muito interessante, que tem um debate muito interessante, e tem agora mais um que me fugiu o nome, mas também são candidatos de esquerda, são 4 candidatos de esquerda, que juntos somam 39% dos votos. É bastante coisa para um país que antes não tinha debate político de esquerda, né? O Pedro Castillo levantava a nacionalização do gás, a nacionalização do lítio, inclusive isso, há análises que apontam que essa proposta de discutir a nacionalização levou a um apoio dos Estados Unidos à sua derrubada. Então, acho que é muito importante entender que a discussão peruana, que, Gabi, teve Carlos Mariátegui como grande referência de esquerda latino-americana. O Carlos Mariátegui é peruano. Além disso, tinha o Aya de la Torre, que também foi um grande ideário de esquerda latino-americana, um pouco mais ao centro, né, mais ligado ao aprismo, mas também é peruano. Então, o Peru sempre teve um debate de esquerda que se perdeu pós-fujimorismo, por conta dessa toda essa criminalização que foi feita à esquerda. Então, acho que essa eleição, apesar de ter esse risco de ter 2 candidatos de extrema-direita no segundo turno, dá para ter um certo otimismo com relação ao que a população enxerga, principalmente a população rural, que está cansada dessas elites econômicas peruanas, enxerga que há alternativa na mobilização, na escolha de candidatos que possam olhar para as necessidades dessas regiões. Sem dúvida. E aí tem um fenômeno interessante, acho que você deu uma explicação muito didática sobre o cenário de instabilidade política, né? E o que se fala, assim, frequentemente é que política e economia no Peru estão quase que em instantes separadas, né? Então, como é que a gente explica um fenômeno de uma economia que cresce, tem uma previsão, né? A economia do Peru está bem, mesmo com essa instabilidade política, com um crescimento acima de 3% do ano passado, e essa tendência deve se repetir agora em 2026. A economia peruana também tem um grau muito alto de investimento, enfim, ainda assim há uma troca constante de presidentes. Então, como entender esse processo acontecendo de forma paralela? Eu acho que tem muito a ver justamente com as estruturas que foram colocadas pelo neoliberalismo, né? Uhum. Que fizeram um país, que fizeram de Lima, que fizeram desse centro econômico a parte das necessidades da população. Então, o país cresce sem olhar para o que está ao seu redor, né? Sem olhar para as regiões rurais, sem olhar para os camponeses, sem entender a necessidade de se repensar uma Constituição criada durante uma ditadura. A Constituição ditatorial do Fujimori continua em vigência. Isso não foi mudado. Então, acho que tudo isso acaba gerando uma cisânia, né, entre a situação política e a situação econômica do país, né? Principalmente também por causa dessa pulverização de partidos, eu acho, né, Gabi? A pulverização faz com que diferentes frações cheguem ao Congresso e elas não se entendam por lá. E aí derruba o presidente. E aí derruba o presidente que derrubou o presidente. Depois derruba o outro presidente. Né? Nesse processo, desde a queda do Castilho, tivemos 3 presidentes. O Peru teve 3 presidentes. Então é uma coisa muito louca. Né? É um país que não consegue dar um rumo. Mas, ao não dar um rumo político, econômico, social, as elites continuam acumulando riqueza. Então também é vantajoso, esse caos político também é vantajoso para quem está acumulando recurso, né? Para quem está ganhando dinheiro. É muito interessante ver que não existe uma política nacional que vai olhar para os mais pobres, porque não tem presidente, né? E é isso, não tem presidente, né? Teve depois a Dina Boluarte, depois do Pedro Castilho, foi que ficou mais tempo nesse período, né?
que era completamente submissa aos interesses dos Estados Unidos, completamente repressora, e veio do Partido Peru Libre, né, que era para ser, né, se esperava que fosse uma liderança ao menos moderada, mas não, ela abraçou totalmente os interesses das elites econômicas do país. Eu acho que é isso, né? São as elites econômicas que mandam no Congresso peruano. Vamos ver se com essa mudança para Senado e Câmara, né, que agora vai retornar ao Senado no Peru, né, o Peru agora vai ter um Senado, se isso pelo menos estabiliza a política no país. Porque uma política ingovernável faz com que quem mande seja quem tem mais dinheiro. Muito bom, e acho que até o que demonstra isso, né, que está a parte dessa demanda social do Peru, são as manifestações também, que aconteceram em 2025 e até antes também, principalmente como mote, os jovens colocando essa classe política, né, econômica das elites. Então acho que tem tudo a ver com o que você explicou aqui. Na minha visão, né, Gabi, eu acho que talvez tenha uma similaridade com a Europa, porque a gente vê uma contramão ganhando força, né? Na última eleição a gente não tinha tanta alternativa de esquerda no Peru com força, né? Não tinha tantos candidatos relevantes, né, com percentual, da maneira como a gente está vendo, como tem nessa eleição. Era muito mais um grande centrão e a extrema-direita e o Pedro Castilho que despontou como uma grande surpresa. Nessa eleição tem outras referências progressistas que se apresentaram e que tiveram certa relevância, né? Eu esqueci de mencionar anteriormente. O Belmonte, né, é o que hoje aparece também ali no top 5. Então, ele também é um representante de centro-esquerda, que chegou aí se apresentando nessa eleição e que mostra que talvez, de fato, haja um enfraquecimento talvez num consenso conservador, né? Eu acho que talvez o que pode dizer que se rompeu, de certa maneira, é um consenso conservador, apesar, é claro, de até a esquerda peruana ser uma esquerda mais conservadora, mas talvez na forma como, no conservadorismo de ultradireita, eu acho que talvez há esse enfraquecimento. Muito bom, Lucas. Eu falei de um possível alinhamento com Washington no caso de a extrema-direita levar no Peru, mas isso teria uma consequência, por exemplo, para a China, né? Tem muito investimento da China no Peru, então como é que ficariam as relações com a China também? Isso seria, claro, uma questão. Para além de olhar para os Estados Unidos, é preciso olhar para isso também. Mas, Lucas, muito obrigada. A gente teria Gabi. assunto para 1 hora aqui no Em Detalhes, né? Pode fechar rapidinho. Não, só para acrescentar nesse fator, o Peru foi um dos centros, inclusive, da política estadunidense na América Latina quando se houve uma ofensiva contra a Venezuela, né? O Peru era a sede do Grupo de Lima, que reunia os presidentes ali de direita na região em uma ofensiva contra a Venezuela. Isso se rompeu quando chega o Pedro Castillo, mas sempre foi um pilar importante da política dos Estados Unidos na América Latina, apesar, né, e é isso, vamos ter que entender como é que vai ser isso dessa relação com a China, mas eu acredito que deve haver uma disposição de um desses candidatos de extrema-direita de alinhamento com o Trump. Muito bom. Lucas, obrigada, é sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes e até a próxima, meu querido. A gente se fala no segundo turno. Até mais, pessoal. Agora tem Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Panus, e você como jornalista, você já sentiu essa pressão das redes sociais diante do seu trabalho? Você já sentiu que seu trabalho foi censurado de alguma forma? O tempo todo, porque os algoritmos estabelecem aquilo que vai ser impulsionado e aquilo que não vai ser, com critérios que a gente desconhece. É mais ou menos como se você montasse a sua comunidade, mas para falar com ela, além de selar a carta, tivesse que subornar o carteiro. E aí a mensagem fica prejudicada. Só fala na internet quem tem a voz do dinheiro. Na revista Liberta desta semana, Jamil Chad mapeia a disputa entre Estados Unidos e China pela América Latina, onde minerais, portos e infraestrutura se tornam peças numa guerra geopolítica que pressiona os governos da região. Leia também. Luiz Costa Pinto analisa a entrevista histórica de Lula ao ICL Notícias, destacando as declarações sobre Betis, o caso Vorcaro, e aponta o momento como o pontapé inicial da campanha presidencial de 2026. Ainda há artigos de Juca Kfouri, Márcia Tiburi e muito mais.
Revista Liberta. Independência em cada palavra.